Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo para continuar a nossa revisão. E agora vamos falar de pré-história brasileira, beleza pessoal? A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o que, galera? Então aqui a gente tem uma pintura rupestre da Toca do Pajaú, show. O que te parece isso aí, galera? A gente tem, obviamente, aqui animais, não é? E aqui uma galera segurando alguns instrumentos. Aqui o pessoal com uma espécie de galho na mão. Então, representa um clássico da arte rupestre, que é a caça, né? Então, de todas as atividades da humanidade, rapidinho, de antes da chamada história, como nós conhecemos, a caçada sempre foi um motivo de muita adrenalina, de diversão e ao mesmo tempo de tensão, de muito orgulho, porque é uma prática utilizada além da necessidade, mas também que ela vai ser cada vez mais aprimorada e por isso é um tema tão presente nas pinturas rupestres da América, da África, da Europa, da Ásia. A gente tem pintura rupestre representando caçadas em todos esses lugares. Então vamos lá, pessoal. O desenho representa o conflito entre povos indígenas e os europeus. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? A questão está falando, a pintura rupestre mostrada é um patrimônio cultural. Pintura rupestre é o que a gente está falando de pré-história. Então a gente está falando de, no caso do Brasil, a gente tem as primeiras intervenções rupestres mais ou menos em 8.000, 9.000 a.C. Portugal só vai chegar no Brasil em 1500 depois. Então é uma diferença histórica absurda. B. A organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros. Vai, como? Só se tu for muito criativo, né? Fala assim, não, isso aqui é um casal que está segurando a ferramenta dos deuses. Então esses aqui são os... Pô, não tem como você pensar nisso. Vai me desculpar, né? Aí tu tá fumando o cachimbo da paz ali dos indígenas para interpretar um troço desse. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Tranquilaça. Questão de 2007. Essa questão também tá velha beça. Os rituais que envolvem sacrifícios de grande... Olha só, galera, presta atenção. Se em qualquer desenho, tem um desenhozinho que eu sigo no TikTok, que é um homem pré-histórico, um cara grandão, fortão, que ele tem um dinossauro de estimação. Isso não existe, é claro que é um desenho, uma brincadeira e tal, então ali tem toda uma produção que tem uma licença poética para ser uma animação. Mas, para você ter uma ideia, os dinossauros, eles vão ser extintos... Vamos botar, cara, eu não vou saber mais ou menos. Mas assim, eu botaria mais ou menos uns 150 milhões de anos atrás. 150 milhões de anos atrás, não.
uns 175 mil anos atrás, uma porra dessa. Os seres humanos só vão existir 100 mil anos atrás. 75 milhões de anos atrás, se eu não me engano. É mais ou menos por aí. Que os dinossauros foram extintos quando veio, meu irmão. Porra, deram um azar do cacete, né? Que veio ali a pedra gigantesca, meu irmão, bateu lá no México, arrebentou todo mundo e matou geral. 144 milhões. Pô, eu falei 150 milhões, tá vendo? Pô. Antiga, deve ser. Passou uns 4 milhões de anos por aí. Então, galera, olha só, olha o que eu tô dizendo. 144 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos. 144 milhões. A gente só existiu há 100 mil, pô. Então não tem como. Ah, professor, mas os australopitecos, beleza, 4 milhões atrás. Então não dá, não tem dinossauro junto com o ser humano, tá? Então isso aqui foi uma fanfarronice do Enem. A constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial. Período colonial, paleoíndio, meu Deus do céu, tá tudo errado. Questão meio tosca também, isso aí eu vou tirar na nossa próxima aula de revisão. Gabarito C, de casa. O sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., olha que doideira, a gente estuda a mineração do Brasil no século 18 depois de Cristo. E nascido em Babel, vamos lá, Hammurabi, pronúncia babilônica, foi o fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os seus súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de... Então vamos lembrar, pessoal, a Mesopotâmia é uma civilização que é datada como a mais antiga da história. Não é necessariamente a mais antiga. A gente tem civilizações da Etiópia, que data até de períodos anteriores, mas que nos deixaram muito poucos resquícios. Enquanto a Mesopotâmia deixou bastante coisa. A Biblioteca de Nínive, o Código de Hammurabi, a Epopeia de Gilgamesh. Então tem várias heranças culturais deixadas pelos pelos mesopotâmicos. A Mesopotâmia é a terra entre dois rios. O Tigres e o Eufrates, eles nascem lá na Turquia, eles se abrem largamente durante todo o Iraque e morrem lá dentro do Golfo Pérsico. Então, realmente, o Iraque é a região onde maior abrangeu esse império mesopotâmico e, sobretudo, o babilônico. E aí, como é que as primeiras sociedades se organizaram ali? Primeiro, nós temos 4 grandes grupos ali: os caldeus, os sumérios, os babilônicos e os assírios. Todos eles possuíam a mesma religião, mesma cultura, mesmo idioma. Então eles se organizavam em cidades e estados diferentes e uma hora eles vão se unificar. Então, originalmente, eles eram muito semelhantes aos gregos. Eram organizados de maneiras distintas, em cidades com suas próprias leis, com seus próprios costumes, com suas próprias formas de governo, mas que em algum momento, aí diferente da Grécia, eles se unificaram. Beleza? Então, a sacada do Império Mesopotâmico é saber quem vai unificar em qual época. São 3 grandes unificações. Primeiro com a Babilônia, de Hammurabi. Aqui fala que o Hammurabi unificou amplamente o mundo mesopotâmico, mas não unificou todo. Por exemplo, Assur, onde ficam os assírios, lá no norte da Mesopotâmia, essa galera não vai ser dominada pela Babilônia, nesse primeiro momento. E aí nós temos Hammurabi, a gente vai ter uma porrada de evolução nessa época, como a metalurgia de minério de ferro, com minério de ferro não, mas de ouro, de prata, de bronze e de ferro também, e que vai mostrar uma grande habilidade, principalmente dos sumérios, nessa arte de forjar metal. Mas, sobretudo, o mais importante desse período foi o Código de Hammurabi, porque é o primeiro código escrito que a gente tem notícia. E é bizarro que está lá até hoje. É uma pedra de 2 metros, bate mais ou menos aqui. E tá lá o Hammurabi com um sacerdote. E embaixo as escritas cuneiforme. Vamos lembrar que a escrita cuneiforme é a escrita humana mais antiga já encontrada também. E ela é colocada dentro dessa pedra. E essa pedra ficava bem no meio da Babilônia. Se ligaram? Então, se eu quero saber, eu matei uma pessoa, vou lá ver qual é a minha punição.
E ali se desenvolve, se utiliza um princípio jurídico que a gente chama de lei de talião. Qual é o macete que eu te dou sempre? Lei de talião, você vai lembrar de lei de retaliação. Se ligaram? Eu acho isso engraçado porque é o seguinte, a gente tem que ensinar assim. O que é a lei de talião? É o famoso slogan, olho por olho, dente por dente, não é isso? Então, a gente ensina para vocês o seguinte, ó, as penas, elas preconizam ser idênticas aos crimes. Então, cara, se eu matei, eu vou morrer. Se eu roubei, eu vou ser roubado. Se eu estuprei, eu vou ser estuprado. Essa é a ideia da lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Mas quando tu pega pra ver mesmo o código, cara, não é assim. Não é. Escuta o que eu tô te falando, não. Tá? Lei de talião, retaliação, penas idênticas. Mas, por exemplo, se um homem ajuda a apagar o incêndio de uma casa e rouba essa casa, teoricamente, qual seria a punição dele? Ser roubado também? Não, ele deve ser jogado ao fogo. Porra, isso é penas idênticas ao crime? Não. Essa que é a melhor, que eu acho a mais bizarra. A mulher que odeia o marido. Beleza? Como é que sabe que odeia o marido? Ninguém sabe. Mas se ela odeia o marido, se ela foi julgada e punida e condenada pelo crime de odiar o marido, ela deve ser jogada do alto da torre. Ou jogada na água com as mãos e os pés amarrados. Aonde que isso é uma pena idêntica? Eu te odeio. Joguei de cima da torre. Porra. Mas, pro vestibular, pra vocês, o que é a lei de talião? Penas idênticas aos crimes. Se ligou? Então, assim, o Código Hammurabi, ele tem uma série de funções, né? Ele regulamenta a sociedade civil, ele projeta um código de conduta, de leis e de crimes e de penas a serem feitos. Ele exalta também a sabedoria do líder, a sabedoria do grande chefe, do grande rei. E ali é o primeiro código escrito da história. Então vamos lá. No contexto da organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Pô, parece boa, né? Que é garantias aos cidadãos. Então vamos guardar. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Tá todo mundo no de B aí? Me parece bem boa. Eu crio uma regra típica para referir à punição. Porque o Código Hammurabi, ele é um código punitivo. Ó, se você fizer isso, a tua punição é essa. Se você fizer aquilo, a tua punição é essa. Vamos lá. Conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Fala sério, gente, pelo amor de Deus. A gente está na antiguidade. Prisioneiro de guerra é escravo, não tem indulto. Indulto é perdão, beleza? D. Promover distribuição de terra aos desempregados. Aí é pica, essa aí, porra, ele perdeu a linha, né? Distribuir terra, gente. Quem distribui terra? Fala sério. Isso aí aqui, vamos lembrar de uma outra coisa importante, anotem aí. O modo de produção asiático. O que era o modo de produção asiático? É quando toda a propriedade do império pertence ao imperador. E o imperador é o próprio Estado, se ligaram? E aí tem algumas questões de vestibular que associam isso ao modelo socialista, aonde nada é de ninguém, tudo pertence ao Estado. É claro que é uma forçação de barra, porque nesse caso o Estado é o próprio imperador, então ele tem a propriedade privada de tudo que pertence a ele. E é ele que distribui, ó, os camponeses vão trabalhar ali, os escravos vão trabalhar ali, os arquitetos vão construir um templo ali, os engenheiros ali. E se eu quiser mudar tudo, eu mudo. Porque eu sou o rei, eu sou o imperador e tudo me pertence. O nome disso é modo de produção asiático. É só uma revisãozinha, tá? Que é um conceito importante. Não tem nada a ver com essa questão. E a letra E, conferir prerrogativas políticas aos descendentes estrangeiros. Gente, não tem descendente estrangeiro. Estrangeiro não tem direito nenhum. Estrangeiro até hoje, né, cara? A gente viaja por aí e a gente vê que o estrangeiro, ele é, porra, marginalizado pra cacete. Imagina nessa época. Então ficamos entre A ou B. O que tu acha? O que é mais característico do Código Hammurabi? Assegurar garantias individuais ou tipificar regras à punição? Tu sabe que é a letra B, pessoal. Você sabe que a grande característica de Hammurabi é exercer o crime e a punição. Ponto. Olho por olho, dente por dente. Vral. Show? Vamos para a questão 3, então. Na Bíblia,
A criação do mundo é descrita a partir das ordens de um único ser, que é Deus. Disse Deus, haja luz, houve a luz. Gênesis 13. Porém, em certos mitos ameríndios, inclusive brasileiros, a criação do mundo é poeticamente apresentada como resultado de um diálogo entre múltiplos espíritos. As linhas a seguir servem como exemplo. Elas narram o surgimento de um desses espíritos criadores, os demiurgos. Não é esse o nome também do Harry Potter? Não tem os demiurgos lá? Eu tô falando besteira. Tendo florido em forma humana, da sabedoria contida em seu ser de céu, em virtude de seu saber que se abre em flor, soube para si mesmo a essência da essência das belas palavras primeiras. Cara, a cultura indígena é uma cultura extremamente rica, complexa e de difícil interpretação, né? Difícil estudo. A antropologia, cara, na minha opinião, é a ciência humana mais difícil de todas, assim. Porque o estudo da cultura humana, cara, é muito complexo, assim. Você tem que ter uma abertura muito grande. Eu tive isso no meu mestrado, que infelizmente eu não terminei, e eu fiz com uma professora muito braba lá da PUC. Eu fiz mestrado pela Unirio, mas era um mestrado profissional, então a gente fazia matérias em vários lugares, o que era maneiraço. E eu vou te falar que ali eu senti pesado mesmo, assim, eu senti que eu não estava conseguindo entender nada. É muito doido. E quando a gente fala de cultura indígena, cara, a gente está falando de uma galera que tem uma percepção de mundo completamente diferente. Ah, professor, mas eles são muito doidos. Pô, doidão não, cara. Vocês se amarram em cultura nórdica, né? Então, pô, o trovão é o martelo de Thor. Quer sentir a batalha do Thor? Pá! Cara, nada diferente do que é o arco e flecha do Tupã. É a mesma ideia, só que a gente tem essa coisa meio, né, de querer olhar para o outro. Até porque a gente recebe uma carga muito grande dessa mídia estrangeira, sempre foi. Então, a gente tem uma curiosidade, um encantamento maior pelo estrangeiro e pela cultura grega, nórdica e etc., do que pelos nossos povos indígenas. Que aí sempre parece uma coisa meio ingênua, que sempre parece uma coisa meio boba, meio infantil, que não é. É tão complexa e até muito mais rica que grande parte. Pô, os deuses gregos são 12. Os indígenas têm um panteão gigantesco, não dá nem para contabilizar. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho muito bizarro mesmo. O indígena ele tem 50 nomes diferentes de verde. E não são nomes diferentes, são 50 tipos diferentes de verde. Pô, a gente conhece o verde claro, o verde escuro, o verde azulado ali, e acabou, irmão. Os caras eles olham para a floresta e a visão deles é muito diferente da nossa. Assim. A percepção do divino, da morte, dos deuses, dos espíritos malignos, dos espíritos bondosos, e que de várias maneiras são diferentes, mas que também são muito semelhantes a outras concepções religiosas estrangeiras. Mas vamos lá. A Bíblia trata da criação em linguagem poética. Analogamente, são poéticas as linhas ameríndias acima citadas. Em geral, a poesia abriga diferenças de forma e de conteúdo, por ser. Vamos lá, a galera já está respondendo, essa aí é mais difícil, hein? Não é não? Vamos lá. Ser fruto do desenvolvimento intelectual de sociedades ricas. Aí não tem nada a ver, né, galera? Porque a Bíblia ela é escrita por diversos apóstolos, né, seguidores de Jesus, grande parte deles judeus, que deixam de ser judeus por serem cristãos e que não necessariamente eram ricos, pelo contrário, todos os apóstolos de Jesus eram muito humildes, né? E aí muito mais de indígena. O que a gente vai ficar? O que é a riqueza para o indígena? Ele não tem essa concepção. Fazer parte do desenvolvimento intelectual das sociedades letradas. E aí? A sociedade indígena é letrada? No sentido de que a gente conhece como letramento? De escrever? Não. C. Está relacionada com a linguagem e o modo de vida de uma sociedade. Eu acho boa, não é? D. Depender do lazer disponível de forma que as pessoas ociosas possam... Aí não. Isso é uma concepção grega, né? Que o ócio faz parte da intelectualidade. Isso é uma verdade também. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu estou escrevendo um livro. E estou escrevendo mesmo. Mas é um romance. É um romance histórico, mas é um romance. E, mano, quando eu chego, por exemplo, se chegar hoje em casa, eu tô dando aula desde 7 da manhã. Eu dou aula em 4 lugares hoje, é bizarro. Se eu chegar em casa e abrir meu computador para escrever, tá de sacanagem, não vai sair nada. Vai sair, o João atravessou a rua.
Porque, pô, minha cabeça tá cansada, a mente fica cansada. Agora, de manhã, cara, às vezes quando eu tomo meu café, pô, sento, tomo um cafezinho. Então, assim, o ócio faz parte também da complexidade intelectual. Mas não tem nada a ver com texto, nem a ver com o judaísmo, nem nada a ver com o indígena. Letra E. Captar recursos disponíveis para que diversos poetas possam ser financeiramente pagos. Mais uma vez, a gente está falando de pagamento, de riqueza, que nada tem a ver com os povos indígenas. Então, é um texto mais complexo, mas acho que a questão acabou ficando mais tranquila. Vamos lá, FUVEST 2017. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana, essa questão ela tem várias ramificações, já caiu uma questão do Enem parecida com ela também. É a questão de pré-história. Então se liga. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição da agricultura como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio da nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional, no qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade, beleza? Então essa aqui é uma versão desse cara, se eu não me engano ele é um geógrafo, né? O George Armelagos, Brain Evolution, enfim, tá falando sobre a evolução da comida, né? E ele é uma outra interpretação, porque como é que é a interpretação tradicional? A gente, meu irmão, durante todos os milhões de anos do período paleolítico, a gente migrou, vagou, caçamos, matamos, desenvolvemos fogo, mas a gente não conseguia parar. A gente não conseguia sedentarizar. Porque a gente tinha que estar sempre correndo atrás de comida o tempo inteiro. E assim, meu irmão, a gente superou a era do gelo, uma porrada de animal brabo foi extinto, o megamonte, o mamute, o tigre dente de sabre, a preguiça gigante, e aqueles macaquinhos malucos lá sobreviveram, que somos nós. E a gente continuou até nos espalharmos por todos os cantos do planeta, beleza? Mas a gente para quando a gente domina a agricultura. E aí vem a Revolução Neolítica. Então a Revolução Neolítica é a mesma coisa do que uma revolução agrícola, se ligou? Quando a gente domina a produção da terra, quando a gente consegue tirar parado o necessário para a nossa sobrevivência, é o momento do sedentarismo. E sempre foi colocado que esse é o momento que a gente se alimenta melhor. Por quê? Porque a gente para de rodar pelo mundo e a gente começa a manipular cereais, cevada, trigo, frutas. E claro, a gente nunca deixou de caçar. Então a gente é considerado que esse é o momento que a gente começa a se alimentar melhor, começa a ganhar mais tempo e começa a se desenvolver. E de fato, pô, depois da Revolução Neolítica, cara, a gente ficou, sem sacanagem, vamos lá, 4,3 milhões de anos vagando pelo mundo e evoluindo. Quando a gente aprendeu a dominar a agricultura, cara, foi assim, 12 mil, 13 mil agricultura, 10 mil domesticar os animais, 6 mil conseguir forjar ferro, 4 mil escrever. Então, a minha concepção desse Helles, professor de História, que está dando aula 9 da noite aqui no Rio de Janeiro, a minha concepção é de que a alimentação pela agricultura nos deu um desenvolvimento muito maior do que nesses milhões de anos. Mais uma vez, assim que a gente desenvolve a agricultura, é pedra polida, domesticar animal, forjar bronze, forjar ferro, e começar a construir pirâmide, construir templos, zigurate, estrada, aprender a pescar, a navegar, a cavalgar. Então como é que a agricultura vai nos restringir? Para mim não faz sentido. Mas o que esse cara está demonstrando é que a gente vai restringir também os nutrientes. Que conforme a gente foi viajando, caçando, imigrando, a gente tinha contato com várias outras substâncias que eram necessárias para o nosso desenvolvimento cerebral. Então é uma percepção diferente, é uma outra visão da evolução humana. E aí ele também faz um contraste, aí porra, eu acho que também é um tanto forçada, como é que a industrialização vai gerar uma nova restrição alimentar. Mas aí eu acho que aí não tem nem comparação. Hoje em dia, mano, pô, tem galera que se alimenta basicamente de miojo, biscoito. E aí é aquela coisa, a pessoa ela até fica, né, mais gordinha,
Mas se você fazer os exames, ela está toda quebrada por dentro. Porque a indústria alimentícia é uma coisa danosa, né? Pô, a gente pega qualquer coisa, cara. Eu sou viciado em tapioca. E aí vem a minha mãe com um artigo, ó, tapioca industrializada faz mal por causa disso, é cancerígeno lá, então só pode comer tapioca da feira. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco eu tenho que ser igual o Paulo Zulu, tenho que plantar meu alface, entendeu? Pescar meu peixe, senão eu vou morrer de câncer de qualquer jeito. Então, assim, são essas duas percepções de restrição alimentar. A respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar: a quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu, não, né? É o contrário, ela aumentou. Mas ele não está falando em quantidade, ele está falando em qualidade nutricional, então é diferente. Comer mais a gente vai comer, mas para ele a gente vai comer pior. Entenderam a diferença? B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Isso aqui é como a gente trabalha. A gente trabalha exatamente assim. A agricultura, ela coloca os mantimentos e claro que vai diversificar, porque você vai aprender a plantar outras coisas e vai melhorar as sociedades sedentárias. Mas ele não diz isso. O texto fala que é o contrário, que esse balanço nutricional piorou, não melhorou. Por isso que eu acho que o gabarito é C. Os ganhos da produtividade agrícola obtido com a Revolução Neolítica, ou seja, a quantidade, e a industrial, que ele compara do mesmo patamar, trouxeram a simplificação das dietas alimentares. E essa simplificação é danosa à nossa evolução. Por isso, gabarito, é isso aí, gabarito letra C. As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade por consumir alimentos de melhor qualidade. Então, farei não em sentido. 5. Essa é a moleza também, uma questão que é mais para geografia, né? Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada pelo quê, pessoal? Se eu boto, esses dias virou uma febre, começou a sair na internet e fizeram um mapa mundi com o Brasil no centro, a América no centro do mundo, e o mapa mundi irado e tal. Então, assim, toda forma de cartografia, se você favorece uma região em detrimento da outra, cada vez que o cara desenha, é uma maneira de quê, pessoal? De dominação, pô. E aí não tem mistério. Quando os portugueses fizeram o mapa deles, eles botaram lá a Baía Cisplatina, esticadona para dentro do Brasil, porque eles queriam botar para dentro do Brasil. Quando a Espanha foi, ela botou bem pro lado da América Espanhola. Então a cartografia, ela tem uma intenção de dominação. Cara, a maior parte dos mapas, você olha e você vê a Rússia desse tamanho. Aí você pega a Rússia e bota ela assim, ela é do tamanho da África. Mano, a Rússia não tem nem metade da África. Isso é completamente maluco. Mas, sério, faz isso, pega o teu livro de história, vai lá com uma reguinha de geografia e mede a Rússia, depois tu mede a África. A maior parte desses mapas bota a Rússia do tamanho da África. E isso tem um objetivo, de que é o quê? Alargar a Europa. Sendo que a Europa é ridícula. Sabe qual é o tamanho da Europa, galera? É o tamanho do Chile. Se você pegar o Chile e fizer assim com ele, é a Europa inteira. A parte da Rússia, claro. Né? Se você pegar a parte asiática da Rússia, mas não é mais Europa. Então, toda a cartografia, ela tem uma intenção de quê? De defender a visão de uma pessoa, de um povo, de uma civilização. E a última, o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. É um mistério, e o mistério continua, o resultado do combate. Porque a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo. Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Bom, galera, aí é fácil, né? Tem aquela frase famosa: a espada, a cruz, a espada e a peste dizimaram
os povos da América. É claro que a gente está falando o seguinte, se fosse no mano a mano, não tinha chance para o europeu. Mas o europeu ele vai se valer das doenças, ele vai se valer da pólvora, ele vai se valer do cavalo, ele vai se valer da espada e de tudo isso, uma vantagem extrema contra povos que lutavam com tacape de madeira e que não tinham anticorpos para lutar contra um povo pestilento que veio da peste negra da Idade Média. Mas, sobretudo, essa questão ela vai falar sobre uma outra estratégia europeia extremamente eficaz e extremamente cruel também. Vamos lá. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi implantar missões cristãs entre as comunidades submetidas. Isso acontece, mas, cara, já está conquistada, já está submetida. Então não tem nada a ver. Ele está falando aqui de guerra, de combate, de violência. B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Que história é essa? O africano veio para cá como escravo. Não tem mercenário africano para combater indígenas. Isso aí foi forte. Explorar a rivalidade entre os povos nativos. Pô, com certeza. Se você pegar quem orienta Cortés até Tenochtitlan, a capital asteca é uma indígena, pô. É uma indígena de um povo dominado pelos astecas. A verdade é que os astecas, eles são oriundos dos povos mexicas. Por isso vem a palavra México, né? E esses povos mexicas, eles são muitos entre si, não é uma coisa só, não era um povo que vai dominar todo o resto. Então essa complexidade entre eles vai ser observada pelos europeus e vai ser estimulada para que eles aumentem e acelerem o quê? A guerra interna, a guerra intertribal. Se você olhar no Brasil, quando os portugueses e os franceses lutaram entre si, também lutaram entre si tupinambás e terminóis. Então, os portugueses e os franceses estavam aproveitando a rivalidade entre esses indígenas para aumentar ainda mais a mortalidade. Introduzir vetores para disseminação de doenças epidêmicas. Isso não está errado, isso está certo. Mas o texto está falando principalmente do quê? Do combate, do conflito. Por isso que aí você vai dizer. Comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Não existe isso. Por que não existe? Porque o português não vai comprar uma terra de um povo que não tem concepção de propriedade. Porque aquela terra não é dele. Aquela terra é de todos. Então não existe dinheiro para comprar. É massacre, é tomada, é roubo, que vai gerar o extermínio e o genocídio. Gabarito, então, letra C. Beleza, pessoal? De boa? Nenhuma dúvida? Galera, bom feriado, mas eu sei que vocês vão estudar amanhã. Aula normal, tamo junto, boa semana, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.